Olá, pessoal, bom dia. Bom, como vocês podem ver aqui, eu estou com a tela sendo compartilhada e vocês naturalmente podem ver melhor o que eu estarei aqui escrevendo, clicando 2 vezes nessa tela branca e assim ela se expandindo, tudo bem? Mas bom, antes de tudo, muitíssimo obrigado por estar aqui comigo nesta manhã. Vamos ter outros estudantes chegando em sala de aula. A nossa perspectiva é de temos aproximadamente entre 10 e 12 estudantes aqui, mas deixando bem claro que ao longo do nosso desenvolvimento vocês podem estar sem maiores problemas escrevendo perguntas no chat room, tudo bem? Bom, hoje vamos ter uma aula no qual vamos fazer não fazer, mas corrigir 3 produções IELTS completas. Na realidade, temos 3 temas diferentes, um tema Task 2, um tema Task 1 General Training e um tema Task 1 Academic. E o que vamos estar buscando aqui fazer é, tomando como referência as produções originais, fazer o desenvolvimento das mesmas, tendo em vista as estratégias que nós constantemente buscamos abranger em nossas aulas. Então, vocês já sabem essas estratégias, mas agora vamos julgar produções as tendo como referência. Agora, é muito importante destacarmos que, dado o objetivo que eu tracei, inclusive na mensagem que eu lhes enviei, que é o 7.0 em cada uma dessas produções, de longe, o elemento que mais faz as pessoas chegarem ao 7.0 é a precisão gramatical e semântica. Por mais que a questão estratégica, que é o elemento no qual nós vamos principalmente estar julgando essas produções, é importante, o 7.0 ou até mesmo mais é obtido principalmente por precisão gramatical e semântica. Ou seja, você fazer uma produção que primeiro tenha sentido, as ideias repassadas por você nessas produções sejam claras e você escreva essas sentenças com precisão gramatical. E é óbvio que nós aqui não buscamos proativamente subdesenvolver o seu vocabulário, mas uma das melhores formas de você, por design, obter uma alta precisão gramatical e semântica, fazendo produções que, por design, são simples. Então, é bem provável que em alguns momentos nos quais eu esteja fazendo essas correções, vocês vão ver simplificando coisas, não necessariamente as complicando, as deixando mais complexas e intrucadas, tudo bem? Então, vamos começar pelo Task 1, General Training, no qual vocês aqui têm, independente de qual seja o exame que vocês venham fazer, General Training ou Academic, é a mesma mecânica. Lembrando que no dia do exame, a sugestão é você sempre fazer o Task 2 primeiro, e depois ir para o Task 1, porque caso vocês tenham problemas de time management, ou seja, administração de tempo, vocês têm menos tempo para fazer a produção que vale menos ponto, porque o Task 2 tem o dobro, praticamente, do peso sobre a sua nota final do que o Task 1, tudo bem? Então, começando pelo Task 2, vejamos aqui a introdução, o tema da produção. Big chains and multinational companies are hurting local small businesses, and with that, the population of the places they are located. To what extent do you agree or disagree with this affirmation? Então, aqui nós temos uma produção que envolve nós, primeiro, julgarmos este tema, que pode ser, considerando aqueles 2 temas macro IELTS que nós definimos em aulas passadas, somente a sua moeda ou os 2 lados da mesma moeda. Todo tema IELTS pode ser julgado por essa perspectiva. Este tema está pedindo somente a minha opinião ou a minha opinião e a opinião alheia, os 2 lados da mesma moeda. A maior parte das vezes os temas pedem somente a sua opinião. Não é óbvio que vocês têm temas que envolvem 2 lados da mesma moeda, ou seja, what are the advantages and disadvantages, what are the negative and positive aspects, vários vocabulários, várias formas de dizer a mesma coisa, quais são os 2 lados da mesma moeda. E para tal, nós, de fato, precisamos desenvolver. Mas de longe, proporcionalmente falando, o tipo de tema que mais cai no IELTS é o tema que envolve somente o seu lado da moeda, tudo bem? E bom, com isso dito, é importante nós estarmos, então, primeiro, fazendo uma produção que envolva somente o nosso lado, mesmo que tenhamos a possibilidade de sermos, de estarmos tendo o outro lado da moeda sendo abrangido. Porque assim nós, novamente, simplificamos tudo, não é? E quando nós simplificamos tudo por design, nada, absolutamente nada é a mais colocado do que o necessário e, portanto, você tem uma produção por natureza mais precisa, semanticamente, gramaticamente falando. Ok? Então, vamos lá. Aqui, então, está sendo perguntado para a gente
se grandes redes de negócios, grandes chains, não é, redes ou negócios multinacionais que estão se expandindo, não é, ao redor do mundo, atingem negativamente negócios locais, quando elas chegam nas cidades, e com isto elas atingem a população local igualmente. Até que ponto você concorda ou discorda com esta afirmação? Então, novamente, como dito, esse é um tipo de produção que envolve somente o seu lado da moeda. E quando temos uma produção que envolve somente o seu lado da moeda, qual é efetivamente a primeira coisa que nós fazemos? Bom, o mesmo que fazemos quando envolve os dois lados da mesma moeda, que é a paráfrase, não é, do tema, para que o leitor tenha uma compreensão clara sobre o que o texto está falando sobre, porque é muito fácil a gente partir pelo pressuposto que não temos de forma nenhuma a necessidade de explicitar ao corretor, ao examinador IELTS, qual é o tema, porque ele já sabe. Bom, isso é errado, muito antes pelo contrário. Você parte pelo pressuposto que ele não sabe para você ter uma produção completa. Então, vendo a produção original, que nós vamos estar buscando corrigir do absoluto zero, o estudante, ele seguiu uma estrutura que é bem próxima ao que nós sugerimos de fato ser seguido, não é? A estruturação de o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro e o quarto, uma produção de 4 parágrafos, está sendo estruturada da forma como que normalmente nós sugerimos você estruturar. Agora, a questão que nós temos aqui é, dentro de cada uma dessas macropartes, de cada um desses parágrafos, no processo de explicitar as ideias que esperamos que cada um desses parágrafos explicitem, nós tivemos, sim, imprecisões gramaticais e semânticas e até mesmo estruturais, tendo em vista a estratégia, ocorrendo aqui. Por consequência, eu vou estar fazendo essa correção do absoluto zero com vocês. Tudo bem? Então, vejamos aqui. Inclusive, eu vou aumentar o texto aqui para vocês. Isso aqui está em 12, eu vou colocar em 14. Bom, eu espero que vocês estejam vendo bem o que nós temos aqui. Então, temos o tema, o primeiro parágrafo, vejamos esse primeiro parágrafo original por parte desse estudante. Big brands are growing and developing faster than ever, allowing an expansion unexplainable due to investments from investors who are always looking for enterprises to apply their money and see a way to increase their wealth. So because of this, it is not hard to see local businesses reducing their operations or even closing after that a big brand arrive to their cities. This is what will be treated in this text. Bom, quais são os elementos que precisamos de julgar um primeiro parágrafo, um parágrafo introdutivo tendo como referência? Introdutório, aliás, tendo como referência. Primeiro precisamos de fazer a paráfrase do tema, não é? Então, somente um instante, por favor. A paráfrase do tema. Paráfrase do tema, mais opinião direta. Aqui nós definitivamente não temos o estudante fazendo uma paráfrase do tema, inclusive muito bem feita, é bem claro o que ele na realidade está escrevendo sobre nessa produção, mas ele não necessariamente deu a sua opinião, não é? E claro, ele também disse o porquê que a produção em si vai ser feita com esse tipo de comentário no final do primeiro parágrafo, que eu sempre acho que é muito importante. This is what will be treated in this text. Então, sempre quando você tem um primeiro parágrafo, você primeiro faz a paráfrase do tema para estar mostrando ao examinador sobre o que o seu texto é sobre, dá a sua opinião e depois define de forma clara, com palavras explícitas, que a sua produção é exatamente sobre isto que você introduziu. Assim, você, na realidade, define um pacing, um ritmo bem estruturado para a sua produção escrita. Aqui, então, temos a paráfrase, mas não temos a opinião direta, não é? O que seria a opinião direta? A opinião direta seria você dar já o seu posicionamento logo no começo, porque isso daqui é, antes de tudo, uma produção dissertativa, então você tem que dar a sua opinião. Então, o que nós vamos estar fazendo aqui, neste primeiro parágrafo, para desenvolvê-lo ao nível que nós precisamos, para que, no acumulado com os outros parágrafos, chegamos a, no mínimo, 7.0, é fazer correções gramaticais e semânticas que venham a ser necessárias aqui, e, igualmente, adicionar a sua opinião direta de forma explícita, não é?
Então, big brands are growing and developing faster than ever, allowing an expansion unexplainable due to investments from investors who are always looking for enterprises to apply their money and TOA to increase the wealth. Vejamos. Quando nós estamos falando de adjetivos, características em inglês, elas primeiro vêm antes do substantivo da sentença, por exemplo, ou do objeto. Você não fala, por exemplo, woman beautiful, você fala beautiful woman. Portanto, é de bom tom, mesmo quando você está utilizando de vocabulário mais sofisticado, ter aqui sendo colocado uma expressão como explainable logo antes do elemento que ela se refere a. Então, temos aqui o allowing an unexplainable expansion due to investments from investors. Investments from investors. Isso daqui definitivamente está um pouco repetitivo, não é? Então, o que você definitivamente pode fazer é, bom, big brands are growing and developing faster than ever, allowing an unexplainable expansion due to investments from corporations, não é? Definitivamente assim, corporations. Definitivamente assim, nós temos um evitar de parágrafo repetido desnecessariamente, não é? Então, vamos deixar isso daqui. Corporations. Eu quero deixar isso aqui de uma forma mais explícita para vocês. Acho que eu vou manter vermelho. Temos aqui o vermelho. E esse daqui eu vou manter em uma outra cor para uma referência. Ok? Unexplainable expansion due to investments from corporations who are always looking for enterprises. Então, vejamos. Ao mesmo tempo em que corporations, elas podem, dependendo do contexto, ser referidos a utilizando who, a realidade é que no momento em que você não está se referindo a efetivamente pessoas, seria interessante você utilizar um conector que seja mais genérico, não é? Mais flexível do que o who, que normalmente é mais frequentemente utilizado em um contexto de pessoas. Então, ao invés de você escrever corporations who are always looking, você poderia simplesmente escrever due to investments from corporations that are always looking for enterprises to apply their money. Bom, no momento em que nós modificamos o investors por corporations, e corporations tem mais ou menos o mesmo significado que enterprises, temos aqui uma repetição semântica entre corporations e enterprises. Então, seria interessante aqui você colocar corporations that are always looking for opportunities, não é? Opportunities to apply. Bom, novamente estamos aqui, então, evitando proativamente repetição de vocabulário para uma produção que é mais abrangente. Não é? For opportunities to apply their money. Aqui é uma aplicação explícita no que diz respeito a uma lógica portuguesa em um verbo, porque quando estamos falando de aplicar dinheiro, definitivamente temos aqui uma situação, pessoal, microfone, por favor. Microfone, desligando o microfone, por favor. O barulho está bem alto. Bom, desculpe, pessoal, mas voltando aqui, então, aplicar dinheiro em português definitivamente existe no contexto de investimento, mas quando estamos falando de inglês, não. Então, nós definitivamente podemos modificar o apply por alguma outra expressão. Então, always looking for opportunities to... Você aqui, nesse contexto, pode colocar o invest novamente, não sinto que teria um problema muito grande de utilizarmos o invest aqui novamente, não é? É óbvio que nós poderíamos encontrar alguma outra expressão, mas vamos manter o invest simplesmente para termos a precisão semântica, porque apply não seria necessariamente apropriado para um contexto de investimento. To invest their money and COA to increase the wealth. Bom, their wealth, a sua, não é? Riqueza. Their wealth. So because of this, it is not hard. Because of this, it is not hard to see local businesses to see local business reducing their operation. Bom, business é uma expressão que pode ser expressada no plural. Ela é contável. Então, businesses. Opa, businesses. Rapidamente aqui. Businesses
reducing their operations or even closing after that a big brand, este that aqui é desnecessário, after a big brand arrives in their cities. Interessante aqui colocar o in, porque você está falando no contexto de cities. Cities, grande espaço, portanto, utilizar a preposição in é o mais apropriado. Arrives in their cities. This is what will be treated in this text. Bom, então agora nós temos um texto que está, pelo menos melhor no ponto de vista gramatical e semântico. Agora vamos a um ponto de vista estrutural desenvolvê-lo, não é? Aqui o que nós buscaríamos fazer é novamente dar a opinião direta por parte do escritor. Então, bom, vendo a produção original dele, uma coisa que nós definitivamente vemos é que ele não está necessariamente dando a sua opinião do início ao fim de forma muito clara, não é? Veja aqui o que temos. Na realidade, deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra para vocês verem. Mesmo na conclusão, vejamos a conclusão dessa pessoa, não é? To sum up, I agree with the possibility of closure of small businesses harming the community, but at the same time, a good entrepreneur needs to know, ok? Perfeito. Essa pessoa aqui, desde o começo, quando você vê toda a produção dela, ela está em cima do muro. Ela não está necessariamente dando uma posição final sobre a sua perspectiva. Então, nós precisamos de ter uma posição clara. Até porque, realmente, quando você tem vantagens e desvantagens sendo expressadas, mesmo quando você, a princípio, não tem que a ter, é muito fácil ter que as ter sendo expressadas, é muito fácil a gente ficar em cima do muro. Porque a gente fica tão focado em ser abrangente na nossa análise que a gente esquece de dar uma opinião muito clara sobre isso. Mas você é julgado no IELTS Ready por quão claramente você deixa a sua opinião ali óbvia para o leitor. Então, aqui precisamos definitivamente fazer algumas modificações, em especial na paráfrase e na conclusão deste texto, para que a pessoa tenha a noção clara, o leitor, no caso o examinador do IELTS, tenha uma visão clara sobre a sua posição. Então, isso é uma modificação semântica, no sentido, em essência, que está sendo expressado no texto que precisamos de fazer. Então, bom, aonde que entra, não é, a opinião direta? Eu sinto que ela sempre vem no final do parágrafo, entre a paráfrase do tema e essa sentençazinha que é sempre de boa prática você aplicar no final do primeiro parágrafo, que é This is what will be treated in this text. E uma observação, pessoal, peraí, tem uma coisa importante que também eu não corrigi. Também aportuguesando as coisas. Treated, tratado, não é? Você não tem um tópico sendo tratado em em inglês, tendo esse sentido de literalmente abrangido, não é? Tratado e abrangido seriam, em essência, a mesma coisa em português. Mas em inglês, treated é somente utilizado num contexto, na maior parte das vezes ao menos, num contexto de literalmente tratamento, não é? Você pega alguém e trata, deixando melhor, de saúde, por exemplo, a integridade física da pessoa. Então, seria melhor estarmos utilizando alguma outra expressão, como, por exemplo, analyzed. This will be analyzed in this text. Então, mais uma vez, não utilizem a expressão treated para expressar a ideia de abrangido, por exemplo, como podemos em português, porque isso definitivamente não pode. Então, uma opinião direta que deve ser dada aqui, bom, vamos imaginar que essa pessoa é a favor, não é, dessas grandes empresas indo, não é, para as cidades menores e por mais que tenhamos a consequência deste fato atingindo negativamente negócios locais, no grande fringir dos ovos, na perspectiva dessa pessoa, isso é positivo. Então, nós podemos fazer assim, in my perspective, big companies going to cities, to small cities, have, or in my perspective, big companies going to small cities produces a positive
effect. Vamos simplesmente manter as coisas simples novamente, por design. Então, in my perspective, big companies going to small cities produces a positive effect. Ou você pode falar has a positive effect. This is what will be analyzed in this text. Lembrando que este has aqui adicionado não está sendo relacionado ao big companies. É ao going to small cities. E going to small cities é uma atividade e por consequência disso é na terceira pessoa do singular. Então, arrives big brands, their operations are even closed after a big brand arrives in their cities. In my perspective, big companies going to small cities or to small, going to... vamos colocar aqui small cities. Não, para não termos uma repetição de vocabulário, né? Big companies expanding to smaller areas or to smaller towns. Vamos assim por dizer. Perfeito. Acho que assim temos menor repetição de vocabulário em um primeiro parágrafo mais sólido. In my perspective, big companies expanding to smaller towns has a positive effect. This is what will be analyzed in this text. Então, definitivamente aqui então temos a aplicação clara da paráfrase do tema e da opinião direta, em conjunto com as correções gramaticais e semânticas. Agora, qual é o segundo parágrafo que precisamos de ter quando temos um tema que envolve somente a nossa opinião? Que, inclusive, novamente, é o que a maior parte das vezes temos no IELTS, Task 2. Nós precisamos de ter o nosso argumento, não é? Argumento 1 sendo dado, que é o desenvolver da opinião inicialmente dada logo no primeiro parágrafo. E, novamente, este argumento seria o opinião mais justificativa mais exemplo. Então, definitivamente aqui, temos a mesma estrutura que temos no IELTS, no IELTS Speaking, não é? Para sempre mantermos uma argumentação sólida, tudo bem? Então, vejamos aqui o texto dessa pessoa neste segundo parágrafo. Novamente, em termos de estrutura, este texto está muito bem, muito bom. O que nós estamos aqui buscando desenvolver é clareza, coisas dentro desses parágrafos que podem ficar melhores e, claro, precisão gramatical e semântica. Então, vejamos aqui este segundo parágrafo. Firstly, it's necessary to understand how fast is turning into the access to products and services. Many times never imagined, even in the remote places like countryside or rural places. And all this is only possible because of the globalization and increase of investments to distribute these items throughout the globe can be real, allowing to big stores from great networks arrive to remote places with good quality and lowest prices, breaking up the local business profit. Então, bom, aqui definitivamente temos um número excessivo de vírgulas. Não, você tem um parágrafo inteiro que não tem um ponto sequer. E, inclusive, isso nós percebemos pessoas, de uma forma geral, mesmo escrevendo em português, fazendo no Brasil. As pessoas não utilizam ponto final, muitas vezes. Elas utilizam ponto final somente no final do parágrafo. O problema é que seu texto, ele precisa, mesmo que numa perspectiva interna de um parágrafo, ter pausas, para assim as suas ideias terem um sequenciamento claro. Ao contrário, se você, na realidade, vai simplesmente colocando vírgula entre diferentes ideias ou sequências que você vai expressando no parágrafo, você simplesmente vai indo, aí uma ideia mescla na outra, já que não tem, na realidade, uma pausa, e aí você tem um problema semântico. Então, um ponto que é muito importante, que é representado por este parágrafo em particular, é o grande problema da utilização excessiva de vírgulas. Por favor, utilizem mais pontos finais dentro de parágrafos, ou seja, nos períodos, para quebrar esses parágrafos inteiros em períodos, para que assim você tenha um texto mais controlado. Não é simplesmente uma coisa que vai e não para. Tudo bem? Agora, a pessoa utilizou um linking word no começo do parágrafo, que é interessante. Firstly. Deixando bem claro que o que nós sugerimos é que vocês utilizem certas palavras padronizadas no começo de cada parágrafo, para que assim você tenha a possibilidade de estruturar sempre da mesma forma os seus textos, sem precisar de ficar investindo capacidade cognitiva em decorar diferentes expressões, diferentes palavras-chave para colocar na sequência dos seus parágrafos. Selecione um pequeno grupo de palavras, de linking words, que você coloca logo no começo de um parágrafo para, assim, definir a sequência clara deles. E sempre utilize essas mesmas expressões, porque o examinador, no dia do seu exame, vai ter somente uma produção para corrigir, não todas as 1000 que você fez até lá.
e, por consequência, você vai ser julgado por somente uma. Então, não tem problema de você, nesta uma que você escrever para ele, repita expressões que você já repetiu em várias outras produções que você fez. O problema é quando você repete as mesmas expressões da mesma produção. Mas em diferentes produções, não importa. Portanto, padronize as palavras-chave que você utiliza para definir a sequência dos seus parágrafos, para assim se focar no que realmente importa, que mais uma vez é precisão gramatical e semântica. Então a pessoa utilizou o firstly aqui, e em todas as outras produções ela também utiliza firstly para dar o primeiro argumento dela, e perfeito. É isso que nós realmente sugerimos. Então, firstly, it's necessary to understand how fast is turning into the access to products and services. Perfeito. How fast is turning? Está tornando. Ok, o que seria esse turning aqui? Está faltando alguma coisa, não é? Então, firstly, it's necessary to understand how fast products and services are distributed. Firstly, many times never imagined, even in remote places like countrysides, and all this is only possible. Então, na realidade, o que você poderia falar é, firstly, is necessary to understand how fast are products and services being distributed. Being delivered or distributed. Então, quão rapidamente produtos e serviços estão sendo distribuídos. Are being distributed. Many times never imagined. Muitas vezes nunca imaginado. Aqui não está tendo muito sentido, portanto, quando não temos algo que tem sentido e podemos retirar, a sugestão é retire. Então, firstly, it's necessary to understand how fast are products and services being distributed. Então, primeiro nós precisamos de compreender o quão rapidamente produtos e serviços estão sendo distribuídos. Vírgula. Even in remote places like countryside or rural places. Perfeito. Outro problema de semântica aqui. Primeira gramática. Sempre quando você está falando de countryside, você tem que usar o the para se referir a countryside. Porque você tem o countryside sendo expressado de uma forma genérica. O interior. Não importa se você está falando de um interior de um estado em particular, neste caso aqui. Neste caso, a pessoa está simplesmente falando no interior de uma forma geral. Portanto, o artigo the é sempre utilizado ao se referir a countryside, quando estamos falando de interior de um país de uma forma geral. Então, você sempre utiliza o the para se referir a countryside. Então, even in remote places like the countryside or rural places. Vejamos. Temos um problema de ter places aqui duas vezes. Temos o problema de countryside e rural ser exatamente a mesma coisa. Então, o que nós fazemos é retirar, não é? Então, even in remote places like the countryside. And all this is only possible because of the globalization and increase of investments to distribute these items throughout the globe. Bom, já que nós utilizamos o distributed aqui, esse outro distributed não seria interessante. Então, o que nós poderíamos fazer é substituí-lo por algum sinônimo. Right? And all this is only possible because of the globalization and increase of investments to deliver. Não é? A palavra deliver, ou seja, entrega, não é? Definitivamente pode ser utilizada no lugar de distributed. To deliver these items throughout the globe can be real. Bom, e tudo isso é possível por conta da globalização e no aumento dos investimentos para a entrega desses itens ao redor do mundo. Pode ser real. Esse can be real não faz o menor sentido aqui. Então, vamos o apagar. Deliver these items throughout the globe, allowing to big stores. Este to aqui não é utilizado exatamente porque você não está se referindo a um verbo. Temos o big stores, não uma ação. Então, não utilizamos o to aqui. Deliver these items throughout the globe, allowing big stores from great networks. Vejamos, network. A expressão network é mais utilizada quando estamos falando de rede de informação. Então, se você está se referindo a algo mais informacional, como uma rede social, ou alguma outra empresa que ofereça algum serviço informacional, aí, como por exemplo, rede de notícias,
aí network é utilizado. Agora, quando você está falando de, por exemplo, empresas que distribuem produtos e serviços físicos, tendo em vista a logística, não é, do mundo de hoje em dia, aí você não utilizaria a expressão network, você pode utilizar a expressão chains. From great chains to arrive. O que significa chain, não é? Chain é, na prática, corrente. Agora, quando você, neste contexto de empresa, utiliza a expressão chain, você está se referindo a grandes redes. O chain seria o que nós consideramos em termos de negócios físicos, que fazem produtos e serviços físicos como redes, não é? Então, por exemplo, se você quer falar rede de restaurante em inglês, você falaria restaurant chain, não é? Sem problemas. Aqui, já que não estamos nos referindo a um nicho de mercado em particular, mas simplesmente redes de uma forma geral, utilizamos a expressão chain. Então, allowing big stores from great chains to arrive to remote places with good quality and lowest prices. Aqui temos a expressão lowest prices sendo utilizada de forma errada, porque, bom, isso daqui é o superlativo. Sempre quando estamos falando de o menor, a maior, o mais rápido, a mais fraca, você está sendo específico, porque isso daqui é, de fato, o extremo. O que é o superlativo? O extremo. Por consequência, portanto, quando estamos nos referindo ao extremo, estamos sendo específicos. E, por consequência, então, temos o the sendo sempre necessário ser utilizado quando estamos falando de superlativo. Então, and the lowest prices. Bom, você pode argumentar que, inclusive em termos semânticos, você seria melhor colocar o lower prices. Então, não utilizar o the e trocar o lowest para lower. Simplesmente menores preços, não o menor ou os menores preços. Mas isso é, de certa forma, irrelevante para o sentido que ele está expressando aqui, portanto, não afetaria a sua nota. Você poderia fazer duas coisas aqui, novamente. Colocar and quality and lower prices, ou quality and the lowest prices, ambos estariam tranquilos, tudo bem? Então, to remote places with good quality and the lowest prices, breaking up the local business profit. Breaking up, quebrando os lucros dos negócios locais. Breaking up não seria necessariamente uma expressão de ser utilizada quando estamos falando de lucros, não é? O que você pode falar é retirando dos lucros dos negócios locais. E, bom, retirando seria, por exemplo, taking profits from the local business. Retirando lucros dos negócios locais. Taking profits from, não é? Então, definitivamente aqui temos o primeiro parágrafo devidamente corrigido. Então, temos aqui a correção semântica e gramatical deste parágrafo. Agora, em termos estruturais, você tem a opinião sendo dada, não é? Primeiro, seria isto, não é? It is necessary to understand how fast our products and services being distributed even in remote places like these countries. And all of this is possible because of globalization and etc. Então, aqui temos a opinião e a justificativa, de certa forma, sendo dadas, mas não temos um exemplo, não é? Então, uma exemplificação que poderíamos adicionar aqui a este parágrafo para fazermos ele ser completo seria, por exemplo, an example of that is fast food restaurant chains arriving in even poor countries, actually operating, seria melhor, in even poor countries in Asia and South America. Um exemplo bem óbvio, não é? Então, você primeiro falou o quão rapidamente as empresas estão conseguindo se expandir. Segundo, você justificou devido a que você então se justificou dizendo que isso ocorre devido à globalização, não é? E o aumento dos investimentos gerais no setor. E, por último, você dá um exemplo, que seria
o fato de que empresas de fast food, restaurantes fast food, estão, hoje em dia, operando em países pobres, como Ásia e South America. Não é? Aqui, já que eu utilizei chains aqui, primeiro seria interessante não utilizar chains novamente, não é? Então, você pode simplesmente não utilizar chains e escrever one example of that is famous fast food restaurants operating in even poor countries in Asia and South America. Perfeito, isso daqui está suficiente. Um exemplo disso são famosos restaurantes de fast food operando em países pobres na Ásia e na América do Sul. Então, temos isso daqui devidamente adicionado para termos o exemplo dado, não é? Agora vejamos o penúltimo parágrafo. A pessoa aqui também utilizou a estrutura de secondly para termos uma padronização das palavras-chave que são utilizadas. Então, o que seria o terceiro parágrafo? Seguindo um tema que envolve somente a sua opinião. O seu segundo argumento, não é? Ou seja, terceiro parágrafo, o seu argumento 2. Opinião mais justificativa mais exemplo. Segue a mesma estrutura do argumento 1. Mesma coisa. A diferença é que você está dando dois argumentos que justifiquem o que inicialmente você falou aqui no começo do seu texto, não é? In my perspective, big companies expanding to smaller towns has a positive effect. Então, o que você está fazendo é dando essa argumentação no segundo e terceiro parágrafo para justificar de uma forma bem baseada o que foi dito por você no primeiro parágrafo. Então, vejamos aqui. Secondly, a lot of brands, when is planning to expand their operations, seek for owners of small markets to offer their brand and set up a new logistics system for a small percentage of their business, allowing the opportunity to be a partner and keep operating in that region. Analyzing the recent research from Brazilian market assets, 20% of local business in countryside changed their own name to receive a new brand. Bom, aqui temos nesse segundo argumento dado problemas semânticos, problemas gramaticais, e mais uma vez não foi dado de uma forma clara a conexão entre esse segundo argumento e o primeiro, e a opinião direta especificada no primeiro parágrafo. Porque você quer fazer com que cada um desses seus argumentos sejam interpretados como algo que venha a corroborar com o que você disse no primeiro parágrafo, tendo então uma conexão semântica geral do seu texto. Caso contrário, você faz um parágrafo que possa ter uma solidez gramatical, semântica e estrutural, mas que não está muito bem conectado com o restante do texto. Então, tudo tem que seguir uma mesma temática, e a temática é a opinião dada por você no primeiro parágrafo de forma direta. Então, terceiro parágrafo. Argument 2, opinião mais justificativa mais exemplo. Então, secondly, a lot of brands, when planning to expand their operations, a lot of brands, when planning, você remove esse is, porque você está se referindo a brands, marcas, no plural. Você não necessariamente utiliza, então, is no plural, não é? A lot of brands, when planning to expand their operations, seek for owners of small markets. Markets seria o contexto específico de mercados, grocery stores, não é? Mercados de supermercado. Aqui estamos abrangendo um contexto maior, não somente o contexto de supermercados, mas o contexto de negócios locais de uma forma geral. Então, seek for owners of smaller... bom, caso... o que nós podemos fazer é, ao invés de utilizarmos markets, não podemos utilizar business, porque já utilizamos várias vezes nesse texto. Também corporations, não. Mas podemos utilizar a expressão estabelecimento. Então, establishments. Small establishments to offer. Não é? Então, isso daqui é definitivamente um sinônimo de corporation ou business ou operation, não é? Então, muitas marcas, quando planejando as suas expansões, não é? Buscam por
donos de estabelecimentos pequenos, não é? Of small establishments. Esses establishments seriam empresas. To offer their brand and set up a new logistic system for a small percentage of their business, allowing the opportunity, for a small percentage of their business. Então, essas grandes empresas oferecem aos donos de pequenos estabelecimentos locais a sua marca e estrutura para estabelecer uma nova logística, um novo sistema de logística para o pequena, na realidade ele queria falar por uma pequena porcentagem do seu negócio local, não necessariamente outra coisa. Não utilizaremos então o for, não é? For a small percentage of their business. Isso daqui definitivamente o for aqui não está passando a ideia de que essas grandes empresas oferecem a sua marca em troca de uma porcentagem desses negócios menores. Então, este for não expressa essa ideia. O que expressaria essa ideia seria algo como em troca de. E como é que falamos em inglês em troca de, não é? In exchange for. Aí você pode utilizar o for, mas é necessário utilizarmos antes a expressão in exchange para você expressar essa ideia de em troca de. In exchange for a small percentage of their business, allowing the opportunity to be a partner, permitindo a oportunidade de ser um parceiro. Que oportunidade? Uma oportunidade é um parceiro? Isso aqui não faz sentido, né? Então, temos que substituir este opportunity por alguma outra expressão para expressar essa ideia de parceria, de parceiro, né? Então, allowing the venture, aí você, aqui no caso, já faz tanto tempo que nós já expressamos a ideia business no negócio, falamos a palavra business, que foi a última vez dito no primeiro parágrafo. Então, nesse terceiro parágrafo, podemos repetir business, já está distante o suficiente para não aparentar ser uma repetição desnecessária de vocabulário. Não, temos o business aqui, então temos que utilizar uma outra expressão. Allowing them, their business, allowing them, nós simplesmente podemos utilizar o pronome them para se referir novamente o their business, não é? Ou mais precisamente o establishments. Todos os pronomes aqui que estão sendo utilizados estão se referindo a establishments. Então, você pode aqui utilizar o allowing them to be a partner and keep operating on that region. Perfeito. Então, vamos simplesmente manter as coisas simples, mais uma vez, utilizando pronomes simples, já que se mantém o sentido. To be a partner and keep operating on that region. Quando você está falando de region, mais uma vez, larga área. Por consequência, você não utiliza on, você utiliza in. In that region, não é? Sobre preposições, pessoal, a referência é bem simples, não é? In, on and at. In é quando você não está sendo específico. On, quando você está sendo específico, mas não tanto. At, quando você está sendo totalmente específico. Isso se aplica tanto para um contexto de tempo, quanto para um contexto de local. Por exemplo, in that region, in 2019. Então, naquela região, você não está sendo específico, então utilizamos o in. E o in 2019, 2019 é um longo tempo. Por consequência, é um período maior e assim você não está sendo específico sobre um momento individual naquele maior período. Portanto, você também utiliza o in. No caso do on Paulista Avenue e on the 24th of September. Então, aqui nós temos dois níveis, não é? Em ambos os contextos. Temos o segundo nível em ambos os contextos. O primeiro é, no caso de localização, mais uma vez, estamos sendo mais específicos, mas não totalmente, utilizando o on para se referir a uma rua. Não é totalmente específico, porque você tem vários endereços dentro de uma mesma rua. Portanto, é um nível médio. E assim você fala on. Então, por exemplo, on Paulista Avenue. E no que diz respeito a tempo, você tem o on the 24th of September, no dia 24 de setembro, não é? Você então tem um ano, você talvez tenha a data, não é? Esta data, ao mesmo tempo em que é sim, muito mais preciso do que simplesmente você especificar o ano, ainda assim existem níveis ainda mais específicos de se referir a um momento no tempo
do que simplesmente a data do dia. Então, é exatamente por isso que é uma precisão média e, por consequência, você utiliza on. E, por último, at number 10, ou at office 10, e at 8:45 a.m. At office 10, aí você está sendo definitivamente preciso. Então, in Paulista Avenue, in that region, on Paulista Avenue, at office 10. Aí você está sendo definitivamente o mais específico possível e utiliza o at para se referir a office. No caso do tempo, aí, no momento em que você está falando a hora exata, at 8:45 a.m., aí você está sendo o mais específico possível e, portanto, utiliza o at. Então fica, in 2019, on the 24th of September, at 8:45 a.m. 8:45 a.m., ok? Então é exatamente por isso que aqui neste contexto utilizamos o in. Analyzing the recent research from Brazilian market asset, 20% of local business in countryside changed their own name to receive a new brand. Definitivamente aqui, ele agora utilizou um exemplo. Ele deu um exemplo. No primeiro argumento dele, no parágrafo 2, ele não deu. Um exemplo claro, palpável. Nesse outro parágrafo aqui, ele deu. Mas temos um problema. Nós já, em momentos diferentes, sugerimos a todos para que, se necessário for, inventem fatos para exemplificar as suas produções. Inventem, não tem problema. Agora, ao mesmo tempo, é crítico que você não mencione nomes específicos, porque assim você abre espaço para checagem, fact-checking, não é? Checagem de fatos. E, bom, se alguém estiver disposto lá no exame IELTS de verificar fatos específicos, aí você realmente pode ter algum ponto perdido. Então, você pode inventar, portanto que você não especifique a fonte. Porque aqui, então, quando caso você não especifica a fonte, ou tente inventar uma fonte, aí você simplesmente deu um exemplo que vai ser gramaticalmente e semanticamente correto, estruturalmente apropriado, mas que não abre espaço para fact-checking e, por consequência, não há problemas. Porque a pessoa também não vai buscar, ela tem 1 milhão de outras produções para corrigir. Então, a minha sugestão é que é uma boa prática, sempre quando você for inventar exemplos, não mencionar sources, tudo bem? Então, analyzing the recent research from Brazilian market asset. Definitivamente aqui, bom, ao mesmo tempo que talvez isso possa ser verdade, é de boa prática, já que eu não pude verificar, tirar esse Brazilian market asset. Então, analyzing a recent research. Então, podemos aqui ter o a. 20% of local business in countryside changed their own name to receive a new brand. Então, 20% of local businesses, não é? Novamente, lembrando aqui que estamos falando de negócios no plural e a palavra business é contável. Então, definitivamente temos aqui local businesses in the countryside. Lembrando novamente que sempre utilizamos o the para se referir ao countryside, pois estamos nos referindo ao interior de uma forma geral. Local businesses in the countryside changed o seu próprio nome, their own name, to receive a new brand. Então, agora definitivamente temos um exemplo sendo dado de forma sólida aqui neste contexto, né? Analisando uma pesquisa recente, 20% dos negócios locais no interior mudaram o seu nome para receber uma nova marca. Então, definitivamente agora temos um parágrafo mais sólido. Então, em termos estruturais, fizemos as modificações e correções necessárias para o primeiro parágrafo, o segundo e o terceiro. E agora vamos para o último, não é? Seguindo uma estruturação, tendo em vista a estratégia que nós sugerimos, não é? Temos o último parágrafo 4, sendo o quê? A recapitulação dos argumentos sendo dados por você, não é? Então, é a reiteração dos parágrafos sendo dados, não é? Então, vamos colocar aqui paráfrase novamente, para ficar uma coisa mais óbvia. Paráfrase dos argumentos dados, mais posição final. Então, de certa forma, segue uma mesma estrutura em termos de lógica do seu primeiro parágrafo. A diferença é que, no primeiro parágrafo, você faz uma paráfrase do tema para contextualizar o
leitor do que você está escrevendo sobre. No último parágrafo, você faz uma paráfrase das suas próprias palavras, dos seus próprios argumentos, para assim ter um fechamento, não é, apropriado das ideias. Por que falamos paráfrase? Porque não podemos fazer plágio de vocabulário nem do tema, nem das nossas próprias palavras. Por consequência, caso nós o façamos, vamos ter muitos pontos perdidos necessariamente. Então, temos aqui paráfrase dos argumentos dados, mais exposição. Bom, vamos pegar aqui, então, o argumento dado pelo estudante. To sum up, I agree with the possibility of closure a small business, harming the community, but at the same time, a good entrepreneur needs to know the right time to understand it and know if it is time to add strength and be a partner to not lose the big and only investment when a situation like this occurs in his region. Então, temos aqui várias imprecisões semânticas e gramaticais que precisamos de desenvolver. Vejamos aqui primeiro, to sum up. Isso aqui está perfeito. A expressão de conclusão padronizada, sempre então utilizando o to sum up, or in summary, não é? Definitivamente você pode utilizar essas expressões também. Mais uma vez, sempre padronizando palavras-chave no começo de parágrafos para ter uma sequência de ideias descomplicada, não é? Agora, vejamos ao grosso do que foi escrito. I agree with the possibility of closure a small business harming the community. Então, eu concordo com a possibilidade do fechamento de negócios locais atingirem negativamente a comunidade. Então, vejamos aqui, eu concordo com a possibilidade? Bom, você não concorda com uma possibilidade. Você a reconhece ou não, não é? Então, a expressão agree não é apropriada neste contexto semanticamente falando. É isso que eu falo quando eu digo, repetidas vezes, precisão semântica. É isso, sentido, lógica, não é? Então, você não diz, I agree with the possibility of closure. O que você poderia falar é, por exemplo, I understand that there is the possibility. Agora faz mais sentido. Eu compreendo que existe a possibilidade, the possibility of closure a small business harming the community, that the closure of small businesses, businesses, somente rapidamente aqui para não gastar tempo com isso, small businesses harm the environment. Então vejamos aqui. To sum up, I understand that there is the possibility of their closure of small businesses harming the community. Perfeito. Agora está correto. Eu compreendo que existe a possibilidade que o fechamento de negócios pequenos venha a atingir negativamente a comunidade. So, to sum up, I understand that there is the possibility of the closure of. Aí você teria que colocar mais uma vez aqui o fechamento de, né? The possibility of the closure of a small business, of small businesses, não é? Não estamos então nos referindo a somente um negócio, mas negócios de uma forma geral, locais, não é? Harming the community. Uma observação que vocês podem estar percebendo. Você tem esse of aqui sendo utilizado várias vezes. Of é um conector muito importante na língua inglesa que pode várias vezes estar presente na mesma sentença, tudo bem? Então, eu não posso dizer que isso daqui, off aqui e off aqui, necessariamente se enquadra com repetição de vocabulário. É um conector, isso é diferente. To sum up, I understand that there is the possibility of the closure of small businesses harming the community. But at the same time, a good entrepreneur needs to know the right time to understand it and know if it is time to add strength and be a partner to not lose a big and only investment when a situation like this occurs in this region. Então aqui a pessoa, novamente, desconectada com a opinião que nós buscamos a princípio expressar no começo da nossa produção. Porque fala, ok, eu compreendo que existe a possibilidade de negócios locais serem atingidos devido ao seu fechamento. Aliás, comunidades locais serem atingidas devido ao fechamento de negócios locais. Mas um bom empreendedor precisa de compreender a hora correta de juntar esforços com essas grandes marcas.
definitivamente isso aqui não está conectado até mesmo com a opinião da pessoa em si. Então, definitivamente eu acho que seria interessante, não é? Nós tirarmos essa parte porque não faz o menor sentido e reescrevermos aqui algo novo que é mais bem conectado com o restante do texto. Então, to sum up, I understand that there is the possibility of the closure of small businesses harming the community. But at the same time, harming the community, but at the same time, the expansion of big brands or of big companies increase general investments and offer better services and products for lower or for somente para não repetir os vocabulários, né? For smaller prices. A expressão small pode ser utilizada num contexto de preço também. Small price. Então, to sum up, I understand that there is the possibility of the closure of small businesses harming the community. But at the same time, the expansion of big companies increase general investments and offer better services and products for a smaller price. Então, definitivamente aqui temos agora a conclusão conectada aos argumentos que nós trabalhamos no parágrafo 2 e 3, não é? No parágrafo 2 e 3, falamos sobre o aumento de investimentos que este processo de expansão dessas grandes empresas, mesmo no interior, gera. E, igualmente, falamos que, no final, temos preços menores gerados por isso. Então, definitivamente, agora temos tudo devidamente conectado. Então, temos aqui a paráfrase bem direta ao ponto dos argumentos dados anteriormente. Você não precisa, inclusive, de fazer uma paráfrase de todos os argumentos dados, mas somente do argumento inicialmente dado ou as principais partes desses argumentos. Nada que seja muito genérico, até porque o seu tempo é limitado e você não quer ter uma produção que exceda muito mais do que 250 palavras no caso do Task 2. Então, but at the same time, the expansion of big companies increase general investments and offer better services and products for a smaller price. This is this is how modern the modern economy works. Perfeito. Essa seria uma forma de dar uma posição final, que seria uma frase final de efeito, idealmente, sem justificativa, mas que fecha de forma explícita a sua ideia. Então, to sum up, I understand that there is the possibility of the closure of small businesses harming the community, but at the same time, the expansion of big companies increase general investments and offer better services and products for a smaller price. This is how the modern economy works. Então, aqui foi dado a paráfrase dos temas, a paráfrase dos argumentos, e aqui no final foi dado a posição. Então, this is how the modern economy works. É assim que a economia moderna funciona. E perfeito. Então, aqui definitivamente temos uma produção que, no mínimo, é 7.0 no IELTS, General Training ou Academic, e lembrando que 7.0 equivale ao C1 padrão comum europeu. Então, definitivamente, você tem aqui uma produção bem sólida sendo feita, tudo bem? Então, pessoal, temos aqui a 1, 2, 3 e 4. Eu, na realidade, tinha aqui sendo definido para ter a produção General Training Task 1 sendo a próxima a ser abrangida, mas eu sinto que seria produtivo, na realidade, temos a Academic, tudo bem? Assim, para assim, inclusive, respeitarmos melhor o tempo de vocês. Então, temos aqui a paráfrase do tema, mais opinião direta, o argumento, que no caso seria opinião, justificativa e exemplo, e opinião mais justificativa e exemplo também no argumento 2, e a paráfrase dos temas, e a paráfrase dos argumentos dados nessa posição, tudo bem? Agora vamos pegar produções menores, não é? Que fizemos a análise Task 2. Vamos pegar uma produção aqui, acadêmica. Então, vamos aqui copiar o tema.
Temos aqui, então, este tema. Vejamos. The chart, né, vamos pegar aqui o above, já que coloquei acima, não é? The chart above shows the percentage of total U.S. population, aged 65 and over between 1900 and 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Então, aqui temos uma análise da proporção de pessoas acima de 65 anos, na realidade, das pessoas mais velhas, não é? Idosos de uma forma geral. A análise que a proporção que as pessoas idosas tinham na população geral dos Estados Unidos, indo desde 1900 e chegando até 2000. Então, cada década do século XX sendo analisada. Primeiro, qual é a proporção de idosos em relação à população geral? E nessa população de idosos é analisado a proporção de diferentes tipos de idade idosa, não é? Nessa população de idosos. Então, você tem aqui a população de idosos, por exemplo, de 1900, sendo um determinado nível, e tendo essa quantidade quebrada entre pessoas entre 65 e 74, entre 65 e 74, entre 75 e 84 e acima de 85. Então, nós aqui vamos estar fazendo comparações de proporções de pessoas idosas em décadas diferentes do século XX. Bom, lembrando que quando estamos falando de IELTS quando estamos falando de IELTS Academic, estamos falando de aquele SSCC, não é? Seleção, no caso seria síntese, seleção, comparação e conclusão. Então, definitivamente temos um processo aqui que, no final das contas, precisa de ser seguido para termos com precisão a produção sendo feita. E vamos pegar, então, a produção original dessa pessoa. Tudo bem? Vamos aqui, então, pegar o primeiro parágrafo. You should write at least 150 words. Então, iluminando aqui, vejamos. The column graph summarizes the percentage. Isso daqui é o primeiro parágrafo. Quando estamos falando de uma primeira parte de uma produção acadêmica, o que nós efetivamente buscamos aqui é fazer uma seleção, uma síntese, não é? O SSCC, inclusive eu vou estar aqui colocando para vocês a referência, seria S, síntese, mais S, seleção, mais C, comparação, mais C, conclusão. Buscando, então, ter uma produção bem estruturada de 4 parágrafos de 150 palavras no mínimo. Não é? Então, vamos aqui também colocar isto na mesma proporção. Então, SSCC. Então, o primeiro parágrafo tem que idealmente ser uma síntese, um tapa geral que você dá nas informações, uma análise geral, para que você demonstre ao examinador que você compreende o que as informações, o que o objetivo dos dados de uma forma geral quer lhe repassar. Então, aliás, você está estruturando a sua síntese, o primeiro parágrafo, para demonstrar ao examinador que você compreende o que aquela informação visualmente representada no tema, de uma forma geral, busca representar. Qual é o tópico abrangido por ela? E como que estes dados referentes a este tópico são estruturados no que é visualmente representado no tema. Então, vejamos o primeiro parágrafo. The column graph summarizes the percentages of elderly citizens in the USA who are above 64 years old between 1900 and 2000 based on the US Census Bureau Census, 2 vezes repetido census aqui, of population data. Definitivamente, então, temos pelo menos esse primeiro parágrafo, parte dessa pessoa sendo correto, no sentido, em termos de tema, de tópico abrangido. A pessoa simplesmente fez um tapa geral indicando para o examinador que ele entende o que as informações ali, de uma forma geral, querem passar. Então, o que nós buscamos aqui
fazer algumas correções gramaticais e semânticas para fazer isso aqui ficar mais correto. Então, vejamos. The column graph summarizes the percentage of elderly citizens in the USA who are above 64 years old. Perfeito. Primeiro, se estamos falando de século XX, estamos falando de passado, não no presente. E enquanto vocês, na realidade, então, têm dados passados, a sua análise tem que estar escrita no passado. Então fica in the USA, who were, que eram, não é? E você escreve no passado, não é? Porque é citizens, no plural, who were above 64 years old, between 1900 and 2000, based on, e aí é necessário uma vírgula aqui, não é? Para termos uma divisão mínima de ideias. Based on the US Census Bureau Consensus, or Census of Population Data. Definitivamente aqui foi especificada uma organização, US Census Bureau, mas o tema não mostra em nenhum momento qual é a organização que produziu este gráfico. Por consequência, não é interessante você estar mencionando e criando fatos, não é? Simplesmente para ter mais palavras. Isto é interpretado como sendo uma forma barata de se obter mais palavras para ter a contagem mínima de palavras. Então a sugestão é você nunca utilizar mesmo isso. Não inventar fatos quando assuntos são organizações. Da mesma forma que no Task 2, ao você dar exemplos, não é, de pesquisas que talvez até mesmo você inventou, para ter uma argumentação completa, a sugestão é você não dar fontes, não é? Imagine aqui, literalmente inventar o nome da organização que gerou os dados ali representados no tema. Isso não é apropriado. Então, eu acho que seria interessante retirarmos essa parte. Então, the column graph summarizes the percentages of elderly citizens in the USA who were above 64 years old between 1900 and 2000. Perfeito. Temos aqui, então, uma análise inicial sendo feita, mas seria interessante sermos um pouquinho mais granulares, não é? Então, como é que poderíamos fazer isso? Então, vejamos aqui. Elderly citizens in the US between 1900 and 2000. These people were organized. These people were divided into 3 different groups. Aí você tem as opções. Primeiro, 3 different groups. Between, vejamos aqui, um instante, por favor. Between 65 and 74. '65 and 74 years old. '65 to instante. 65 to 86 years old. Somente verificando se é 86 mesmo. 84 years old. And more than 85 years old. Definitivamente aqui, já que você está utilizando métricas que são próprias do tema, não tem problema de você utilizar o years old, tudo bem? Várias vezes da mesma sentença, porque isso é obrigatório, não é? A gente pode talvez melhorar isso. Vejamos. These people were divided into 3 different groups, between 65 and 74 years old. Seria interessante, inclusive, colocarmos ponto e vírgula aqui. 75 to 84 years old. Não, vamos manter o vírgula. And more than 84 years old. So, between 65 and 74 years old. Perfeito. Eu acho que mantendo years old aqui não há um problema. Ao mesmo tempo que a repetição de vocabulário, você está especificando uma métrica utilizada nos dados. Por consequência, isso não é um problema real. Ótimo. Então, temos agora um exemplo de introdução sendo efetivamente feita, uma introdução não, uma síntese sendo feita de uma forma apropriada, onde que você especificou o tópico,
o contexto e as métricas utilizadas para a análise dos dados. Agora, vamos para a seleção. O segundo parágrafo de uma produção acadêmica. Seleção envolve você separar o joio do trigo, ou seja, pegar as informações que realmente se destacam e as enfatizar no parágrafo. Agora, quando eu falo se destacar em qual sentido? Elas se destacam em termos da média, ou seja, uma em particular é desproporcionalmente maior do que as outras, por exemplo. Isso é uma coisa que você destaca no segundo parágrafo. Então, vejamos aqui esse segundo parágrafo. Generally speaking, senior citizens increase significantly over the period, and 65 to 74 years olds were highest in percentage between the elderly Americans. Bom, isso daqui é o generally speaking. A pessoa então está aqui então chegando a uma conclusão geral das informações que foram a princípio repassadas pelo gráfico. Bom, você não chega a uma conclusão logo no começo do seu texto. Você chega a uma conclusão no final dele. Mesmo sendo óbvia, é interessante nós termos conclusões sendo especificadas. Por consequência, este parágrafo pode ser utilizado, mas seria interessante nós o colocarmos no final do nosso texto. E depois a gente o organiza de forma apropriada. Então, vamos aqui. According to the graph, every 4 Americans were above 64 years old in 1900, and the majority, não temos então o majority, é majority, and the majority of them, and the majority, porque é assim que você fala a maioria em inglês, majority, não é? And the majority of them were between 65 to 74 years. Bom, quando você está falando de idades em inglês, você definitivamente tem duas opções. Ou você simplesmente explica, aliás, fala o número da idade, ou você utiliza o years old. Então, você poderia aqui, por acaso, falar and the majority of them were between 65 to 74, ponto. Ou the majority of them were between 65 to 74 years old, não é? Então, você não pode parar no meio falando years, isso é errado. Uma outra questão é, se você utiliza between, você está falando entre um e outro, não entre um para outro. E, portanto, este to está errado. Nós simplesmente utilizamos o and. Porque o 65 e o 74 são simplesmente os extremos do período, do escopo que nós estamos falando. E por isso utilizamos o between. Então, and the majority of them were between 65 and 75 years. Não. Já que, inclusive, no mesmo período já utilizamos o years old, podemos simplesmente agora parar no 65 and 75. So, according to the graph, every 4 Americans were above 64 years old, and in 1900, and the majority of them were between 65 and 74. Moreover, people over 85 years old in this decade was very significant. Então, vejamos. Insignificant. Moreover, people over 85 years old in this decade, primeiro, quando estamos nos referindo a algo no passado, é sempre interessante nós utilizarmos o that, não this, porque this é uma expressão que nós utilizamos para nos referirmos a algo que está próximo, ou seja, mais presente. Quando estamos nos referindo a algo que está mais longe, ou seja, mais passado, utilizamos o that. Então, primeiro, seria melhor utilizarmos o that aqui. In that decade. Um instante, por favor. In that decade was very insignificant. Então, people over... bom, aqui você está falando que pessoas acima de 85 anos naquela década eram muito insignificantes. Perfeito. Primeiro, não é uma década, são várias décadas, é um século. Estamos falando do século 20 aqui. Então, não falaremos decade, mas sim century, pois é assim que falamos século em inglês. Century. Segundo, was very insignificant. O que você está, então, aqui falando que as pessoas acima de 85 anos naqueles séculos eram insignificantes? Ou então, as pessoas eram insignificantes? Não. Talvez a proporção delas era insignificante, não as pessoas em si. Mais uma vez, precisão semântica. Então, people over 85 years old in that century were
the proportion of people. Seria melhor a gente especificar assim, a proporção das pessoas. Então, the proportion of people over 84 years old in that century was very insignificant. Agora sim, estamos tendo uma precisão semântica aqui. A proporção das pessoas acima de 85 anos naquele século era muito insignificante. Bom, existe pouco ou muito insignificante? Existem diferentes níveis de insignificância? Não, ou algo é insignificante ou não. Portanto, este very é desnecessário. Então, the proportion of people over 85 years old in that century was insignificant. Excelente. Bom, ao mesmo tempo em que fizemos todas essas correções, este parágrafo, ele, de fato, pode ser interpretado como parágrafo de seleção. Definitivamente aqui, indicamos os dois pontos que mais se destacam. Primeiro, o fato de que as pessoas entre 65 e 74 eram a maioria. E que as pessoas de 85 eram a minoria. Realmente, aqui, então, estamos pegando os dois extremos, não pegando o que fica entre os dois. Sendo, então, definitivamente um parágrafo de seleção. Agora, vamos ao parágrafo de comparação. Então, fizemos um parágrafo de síntese, onde que resumimos as coisas. Fizemos um parágrafo de seleção, onde que separamos o joio do trigo. Agora vamos fazer um parágrafo de comparação. E é isso daqui que é o momento mais complexo de uma análise de dados. Porque no parágrafo de síntese, você mostra ao examinador que você tem a capacidade de entender o que as coisas, de uma forma geral, estão falando sobre naquele gráfico. No segundo parágrafo, parágrafo de seleção, você demonstra ao examinador que você tem a capacidade de identificar e compreender o que os dados individuais falam. Porque, caso contrário, você não conseguiria discernir o que importa do que não importa. Então, você está especificando que você consegue, ao nível individual de dado, interpretar. E, neste terceiro parágrafo, você está demonstrando ao examinador que você não somente agora compreende o que cada dado ao nível individual fala sobre, mas como é que esses dados individuais relacionam-se entre si. E, portanto, naturalmente, isso é o mais complexo. Então, vejamos aqui. After 3 decades, however, the elderly people's ratio in the US reached over 5%, and it kept on increasing until the end. Thus, almost 1 in 10 US people was elderly in 1970, and 0.7% of them was 85 years old. Então, were seria o necessário, porque você está falando de people, não é? Não de person. Então, isso aqui vai para o vermelho, nenhum, bold. Ok. Então, after 3 decades, however, the elderly people's ratio in the US reached over 5%, and it kept on increasing until the end. Thus, almost 1 in 10 US people was elderly in 1970, and 0.7% of them were 85 years old. The growth of senior citizens further accelerated after 1980 in the USA. As a consequence, during the last 2 decades, the USA have been the home, vejamos, the USA has been, não, no caso aqui seria have been porque o nome está no plural. The USA have been the home to 12% senior citizens, have been home to 12% senior citizens in relation to its general. Não, seria melhor a gente colocar as a consequence, during the last 2 decades, the USA, vejamos aqui, had 12% of its population composed by senior citizens. Então, perfeito. O que estava acontecendo aqui na produção original? A pessoa estava passando a ideia de que, bom, os Estados Unidos foi a moradia, a casa, the home, de 12% da população elderly, idosa. Mas vejamos, 12% da população idosa do mundo inteiro? Não, 12% da população idosa da sua população interna. Então, eu na realidade modifiquei
falando que os Estados Unidos teve 12% da sua população composta por cidadãos seniors, não é cidadãos velhos, não velhos, mas idosos, não é? Então, assim você tem uma precisão gramatical melhor. Gramatical não, semântica. The USA had 12% of its population composed by senior citizens and almost, um instante, por favor, 4.5% of them were between, você está falando de mais de uma pessoa, plural, were between 74 to 85 years old. Novamente aquele mesmo problema, se utilizamos o between, nós estamos indicando origem e destino, mas os dois extremos, e portanto não utilizamos o to para se referir ao destino, mas sim and. Were between 75 and 84 years old, and 1.5% above, and were above 85 years. Perfeito? Aquele mesmo problema de years. Ou é somente a idade, o número, ou é years old. Nunca years. Então, para mantermos uma variação aqui, simplesmente manteremos somente o número. Então, the USA had 12% of its population composed by senior citizens, and almost 4.5% of them were between 74 and 84 years old, and 1.5% were above 84. Vejamos aqui. Já que nós utilizamos o and aqui na parte do texto, seria interessante nós evitarmos ter um segundo and aqui, ter então um excesso de and no mesmo período. Então seria interessante nós aqui botarmos uma vírgula e colocarmos com, não é? The USA had 12% of its population composed by senior citizens. Então, como consequência, nas últimas 2 décadas, os Estados Unidos teve 12% da sua população composta por senior citizens, com quase 4,5% deles estando entre 75 e 84 anos e 1,5% deles sendo acima de 85. Então, assim a gente evitou a utilização excessiva de and, reduzindo de 3 para 2 ands neste mesmo período. Agora vamos à conclusão. Último parágrafo dessa produção e último parágrafo a ser analisado nessa nossa aula. Generally speaking, senior citizens increased significantly over the period, and 65 to 74 years old were highest in percentage between the elderly Americans. Então precisamos de fazer certas modificações, mas isso daqui é um parágrafo que estava no começo do texto da pessoa, e nós pegamos e deixamos no final porque ele se encaixa de forma perfeita à conclusão. E o que deve ser a sua conclusão num contexto de análise de dados? A conclusão do óbvio que pode ser retirado da análise de dados. Às vezes você fala, nossa, mas isso é muito óbvio. Mas é um óbvio que é o motivo do gráfico existir em primeiro lugar. Ele foi criado para que você possa chegar a essa conclusão, por mais óbvia que seja. Por consequência, não há problema de você fechar a sua produção com a conclusão óbvia que pode ser chegada tendo visto os gráficos. O que é um problema é quando você tem uma conclusão que envolva você talvez dar possíveis justificativas do porquê que determinadas coisas ocorreram e do porquê que os dados mostram o que mostram. Você aqui, então, não disserta, você aqui não especula, você não dá opiniões sobre o porquê que talvez os dados são o que são, tendo visto o que foi mostrado. Você chega a uma conclusão óbvia, fria, não parcial do que você está falando, do que você abrangiu na sua análise. Então, a única coisa que nós precisamos de fazer aqui, já que este parágrafo definitivamente é uma conclusão óbvia e fria, imparcial dos dados, fazermos certas modificações gramaticais e semânticas, porque em termos de objetivo e o escopo dele está correto. Generally speaking, senior citizens increase significantly over the period. Seria melhor over the century analyzed, não é? Ao longo do século analisado, over the century analyzed, in 65 to 74 year old and people who were between 65 to 74 years old were the highest in percentage
between the elderly Americans. Bom, se você está expressando aqui o superlativo, você tem que utilizar o the. Você tem aqui o superlativo, highest. O IST indica o maior. O maior. É a mesma lógica do português. O. Então temos o the. The highest. In percentage, between the elderly Americans. Bom, você não utiliza a expressão between quando você tem mais do que 2 pontos de referência. Por exemplo, eu tenho aqui este copo. Na realidade, vamos aqui fazer um exemplo mais claro. Eu tenho aqui esses 3 dedos. Eu tenho esse extremo, que é este dedo, e este outro extremo, que é este outro dedo. O que está no meio é o que está in between. Porque temos somente 2 pontos de referência extremos. Agora, se de repente temos mais do que 2 pontos de referência, ou seja, temos 1, 2, 3 e 4 pontos de referência, ou seja, mais do que 2, e ainda queremos nos referir a esta coisa que está no meio, não podemos utilizar o entre. Temos que utilizar o equivalente a dentre, porque temos mais do que 2 pontos de referência extremos. Portanto, você não utiliza o between, que seria o equivalente a entre. Você utiliza o among, que seria o equivalente a dentre, porque você tem vários pontos de referência, no qual uma coisa está dentre elas. Então, você utiliza o among. The highest in percentage among the elderly Americans. Dentre os americanos idosos. Então, generally speaking, senior citizens increased significantly over the century analyzed, and people who were between 65 to 74 years old were the highest in percentage among the elderly Americans. Excelente. Então, aqui definitivamente temos uma produção devidamente estruturada, seguindo a lógica OJE, desculpe, SSCC, a lógica que nós sugerimos para o IELTS Academic Task 1. E, definitivamente, mais uma vez, isso daqui é uma produção de no mínimo 7.0. Eu não gostaria de me autoavaliar, portanto, eu não poderia lhe dizer com exatidão, eu não gostaria, eu posso, mas eu não gostaria de definir com exatidão qual seria a nota dessa produção que eu recalchutei e desenvolvi, porque eu me corrigindo não é tão bom. Agora, eu sei, tecnicamente falando, que uma produção como essa é no mínimo 7.0. É no mínimo necessário para o CLB9. Então, por isso eu estou aqui definindo um mínimo de 7.0. A nota exata não seria de bom tom definir, porque fui eu mesmo que produzi, pelo menos, o recalchutamento, né, o desenvolvimento desses textos. Então, SSCC sendo aplicado, 7.0 mínimo, reestruturação gramatical, semântica e estrutural da produção. E assim, então, nós definitivamente finalizamos a nossa aula. Fizemos, então, uma análise bem aprofundada do zero, Task 2, IELTS Academic General Training e Task 1, IELTS Academic. Eu espero que essa nossa aula e essa nossa análise tenham sido úteis para você e o seu desenvolvimento. Fazer uma aula como essa é bem difícil, sendo bem honesto, porque isso daqui estamos fazendo isso do zero. É uma pena que nem todos os estudantes vieram, e de todos que vieram, somente 3 ficaram, mas são esses 3 que a gente sabe que efetivamente vão obter os resultados que precisam. Então, pessoal, muito obrigado pela sua dedicação, por estar aqui comigo nesta manhã. Eu vou entrar em contato individualizado com cada um de vocês, caso vocês tenham dúvidas individuais, particulares a serem esclarecidas, tudo bem? Eu espero que essa aula tenha sido útil para você, tudo bem? Tenha um ótimo dia, muito obrigado, Cláudia, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, pessoal, fiquem com Deus, tenham um excelente dia, tudo bem? Mas eu vou entrar em contato individual com vocês ainda. Agora vamos descansar para quem terá aula às 10 horas da manhã poderá ter. Bye, bye.